Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e dando continuidade aos exercícios sobre as eleições de 2022, hoje a gente vai fazer aqui uma análise sobre a narrativa dos candidatos a presidente no Brasil nessas eleições através das transcrições das entrevistas que eles concederam ao Jornal Nacional aí recentemente no mês de agosto. Então, o grupo Poder 360 compilou as transcrições dessas entrevistas, está tudo disponível aí no seu site, ó, das 4 entrevistas que eu tenho conhecimento. Então, candidato Bolsonaro, candidato Ciro Gomes, candidato Lula e, por fim, Simone Tebet, certo? Então, a gente vai pegar esses textos das transcrições e fazer uma análise, tentar tirar dessa informação bruta desses textos, né? Utilizando algumas técnicas de text mining, algo informativo, né? Que a gente entenda, mesmo sem ter visto, por exemplo, as entrevistas, né? A gente consiga tirar algo de informação desses dados brutos, né? Então, para facilitar o processo, o Gabriel Zan Lorenzi pegou essas tabelas, esses dados, né, essas informações textuais e compilou numa tabela, disponibilizou publicamente e fez esse trabalho voluntário para facilitar justamente a análise dos interessados, certo? Então é só abrir esse link aí e vai dar para essa tabela já com esses dados aí tratados. Bom, a gente vai pegar essa tabela, né, e basicamente fazer vamos ver o que a gente consegue tirar de informação daí. Na verdade, eu já sei que a gente vai tirar de informação, né? Eu já fiz previamente, então vou mostrar aqui de antemão. A gente vai criar aqui uma nuvem de palavras, começa daqui, basicamente retratando aqui as principais palavras mais frequentes de cada entrevista de cada candidato. Então, ela ajuda a gente a visualizar rapidamente, né, tudo que foi falado, né, e dentro do que foi falado, né, o que o candidato mais enfatizou, né, os termos mais enfatizados por cada um. E também a gente vai fazer essa análise de sentimentos, né, que é uma contagem, né, de uma classificação das palavras em sentimentos ou emoções positivas e negativas. Eu não vou entrar aqui muito a fundo no detalhe, né, de como que as técnicas funcionam, a parte de conceitualização, porque eu já fiz vários exercícios previamente aqui neste espaço. Então, se você ficar com alguma dúvida, eu deixei aqui links para os exercícios que eu já fiz anteriormente sobre esses temas, né? E aí você pode consultar, tem as referências também para se aprofundar. Aqui eu vou focar no aspecto prático. Bom, então vou abrir aqui o RStudio, vou criar um projeto para a gente começar a fazer os procedimentos. Vou chamar aqui de entrevistas. E aí você pode abrir um projeto aí no seu RStudio local, não tem problema. E aqui eu vou instalar o pacote UseDis para criar uma estrutura, né? Já tem um projeto aqui automaticamente criado pelo RStudio Cloud, né? Mas vou criar um outro projeto, né, para estruturar os arquivos dos scripts que a gente vai elaborar aqui. Então está instalado o UseDis, eu vou criar um projeto, Create Project, vou chamar de entrevistas. Vou dizer que sim, que eu quero criar. Não vou salvar RData. Ele me criou, né, um projeto dentro de um outro projeto, não é muito convencional, mas é como dá para fazer aqui no RStudio Cloud. Aí eu abri aqui a pasta de projeto, vou abrir o projeto que eu criei. Aí tá, acho que já estava aberto. E agora vamos abrir aqui um script, né, de R para começar
Opa, use our entrevistas. Para começar os scripts, né? Então, vamos primeiro carregar os pacotes que a gente vai precisar. Vou precisar aqui primeiro de importar essa tabela de dados, né? Então tem CRUN Available Packages. Tem um pacote bem interessante aqui no CRUN que se chama Gsheet. Sheet, acho que é esse. Ele serve para ler, né, importar as tabelas aqui do Google Sheets, né, Google Tabelas, diretamente para o R. Então, vou instalar esse pacote aí para ler essa tabela lá no R. Então, Gsheet. Aí quando eu salvo aqui e não tem o pacote instalado, ele já me oferece para instalar, então vou clicar para instalar. Carregar pacotes. Eu vou precisar do pacote Reader, né, como suporte adicional para ler essa tabela. Acho que só com esses dois já consigo importar os dados, então vamos criar aqui uma seção de dados, ó, e importar essa tabela. Então eu vou chamar aqui, ó, de dados. Primeiro eu vou salvar o link para tabela. Então, URL, JN, aí vem aqui, copia esse link e salva aqui. Aí para evitar que fique saindo lá do final da linha, né, a gente passa para baixo e corta essa string aqui em duas, para facilitar a leitura. Aí beleza. Só fazer um ajuste adicional também aqui no Studio Cloud, por preferência pessoal, né? Mudar os painéis. Então quero source aqui. Aí beleza. Então tem aí o link. Agora eu vou chamar o pacote Gsheet, né? Gsheet. Ele tem uma função aqui, ó, construct download URL. Eu passo para o primeiro argumento dessa função a minha URL que eu acabei de criar, URL JN. Aí ele vai fazer basicamente a leitura desse link aí e transformar ele em um link de download de um arquivo CSV. Então eu vou passar esse, não o link que eu copiei e colei aqui, né, mas esse que ele criou através dessa função lá para a função de leitura de arquivos CSV, né, através do pacote Reader. Então estou usando o pipe ali, vou carregar uma greeter. E agora eu vou chamar a função, né, de leitura de arquivos CSV. Então o read CSV, acho que dá para passar sem nenhum argumento, que já vai funcionar. Então, vamos executar. Aí está aí, ó, deu a mensagem de conversão de tipos. E está aqui os dados, ó. Então tem aí 6 colunas, conforme estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e as informações textuais. Só essa coluna aqui de order, que eu acho que é uma coluna numérica. Então tá aí, ó. Somente a coluna de order que ficou como numérica, tá tudo ok. Bom, portados os dados, agora vamos para as análises. Primeira análise que a gente vai fazer é ali a nuvem de palavras. Então, a gente tem essa tabela aí. Ela é uma tabela com dados empilhados, né? Então tem o candidato, tem o entrevistado Bolsonaro, depois vai ter Ciro e por assim em diante, né? Aí vai ter uma variável aqui chamada tópico, que é
o tópico discutido durante a entrevista, que pode ser diferente entre um entrevistado e outro, e vai estar empilhado, né, por quem está falando, né, no momento, de quem que é esse texto da fala, né? Então, se é da Globo, né, o jornalista, ou se é do candidato, né? Então, o jornalista William Bonner, tem também a Renata Vasconcelos, para o mesmo entrevistado, né, podem estar conversando entre si, e aqui estão as falas deles, certo? Então, vamos só fazer aqui um tratamento adicional, ó. Tratamento de nomes de colunas. Então vou renomear essas colunas aí, porque estão com acento aqui nos nomes das colunas. Não é muito interessante aqui, não é trabalhar com esse tipo de padrão de nome de coluna. Então tem uma função library janitor, esse pacote janitor, que se chama clean names, que ela já aplica umas... Deixa eu instalar aqui o janitor. Que ela já aplica algumas padronizações, né, umas boas práticas em nome de colunas de tabelas. Então instalei aí, atribuí a alteração, está aqui o resultado. Então passa tudo para minúsculo, sem acentos, conforme a gente queria. Então beleza. Agora eu vou pegar essa tabela dados. A primeira coisa que eu vou fazer é um filtro. Então, library dplyr filter, porque eu quero somente as falas, né, do candidato, né? Então, quem eu quero somente candidato. E eu vou criar no 20 palavras, né, somente para as falas do candidato, certo? Deixa eu ver o que mais que a gente precisa fazer. Acredito que seja somente isso. É sempre interessante você visualizar, né, a tabela para ver se não tem nada muito fora do que você esperava, né? Aparentemente não tem nenhuma observação NA, então tá ok, podemos seguir. Agora a gente vai utilizar lá, começar a utilizar as técnicas, né, de text mining. Então, library tide text, vamos instalar para a gente pegar esses textos, né, que estão nessa coluna texto e construir o que se chama de tokens, né, através dessas informações textuais, né? Então tem aqui toda a fala do William Bonner lá no começo, né? A gente não vai pegar do William Bonner, mas do primeiro candidato aqui, por exemplo, Bolsonaro, tem toda a primeira fala dele. A gente vai pegar todo esse, como se fosse um parágrafo, né, e quebrar ele em tokens, né, ou seja, em palavras, né, em pequenas palavras, separar isso, né, em várias pequenas palavras, né, justamente para construir lá a nuvem de palavras. Então, para isso que a gente utiliza aí o tide text. Então, vou fazer isso com essa função unest tokens. E aí, interessante você ir consultando, né, as documentações. Para não se perder, né, como que elas funcionam. Aqui não está me abrindo Deixa eu carregar o pacote, vamos ver se ele vai me abrir a documentação. Help Nest Tokens. Aqui eu não sei o que está acontecendo com o RStudio Cloud, que não está me abrindo a documentação. Está com algum probleminha aqui. Vou ver a documentação no meu RStudio local, ó, que eu tenho certeza que está funcionando. Então tá aqui, ó, a documentação. Então tu passa uma tabela para essa função Nest Tokens.
Tu passa o nome da coluna que vai ser criada, onde vai ser salvas pequenas palavras, né, que vão ser separadas ali de todo aquele texto. No input você passa onde está o texto que você quer desagregar, né, em pequenos tokens e qual tipo de token que você quer criar. Nesse caso aqui, por padrão, é palavras, né? Certo? Então, vamos fazer isso. Então, output output eu vou chamar de palavra. Input é a coluna texto. E o token words. E aí a gente vai ter uma tabela com muito mais linhas aqui, né? 20.000 linhas, onde para cada linha da tabela original, né? 323 observações, né? Cada uma dessas linhas foi separada em o número correspondente de palavras que tinha em cada uma das linhas, certo? Então tem aqui todas as palavras. Aí só tem um problema, né? Porque nas fases dos candidatos tem várias palavras aqui que não faz muito sentido a gente analisar. São palavras, por exemplo, eu, lhe, sim, por exemplo, né? Várias pequenas palavras aí que a gente não vai estar muito interessado em analisar, né? Que vão ser palavras de pronome, de conexão, por assim em diante. Em uma análise textual você geralmente ignora essas palavras. Então é interessante a gente fazer uns tratamentos, né, antes de criar esses tokens. Então vamos fazer isso agora. Então deployar, mutate, eu vou pegar aquela coluna de texto e vamos aplicar aqui alguns tratamentos com o pacote TM. Então instalar o pacote aí. E aí esse pacote tem várias funções para tratamento. Então esperar ele terminar de instalar. Então tá aí, ó. Primeira coisa que vamos remover ali, né, são números, né? A gente não quer analisar números, né? Então vou pegar ali tudo que está em texto, remover os números. Vamos remover pontuação também, pontuações, né? Ponto de exclamação, interrogação, essas coisas a gente também não quer. E essas stop words, né, que eu comentei, vamos remover também. Aí a gente vai precisar tm remove words. E aí nesse argumento words a gente passa quais stop words, né, que a gente quer remover, que por padrão são essas daqui da língua inglesa, né. E aí você vem aqui e passa português. Ele traz o dataset de, escrevi errado, ó, português. Ele traz as stop words padrão da língua portuguesa. Aqui está com acentuação, ó. Então é interessante você remover, né, as stop words antes de remover a pontuação, porque senão uma coisa não vai casar com a outra, né? Então, ó, a gente coloca aqui. E é isso daqui a gente coloca antes de remover a pontuação. Eu vou colocar aqui um view para ver o resultado. Tá aqui, ó. Então ele removeu bastante coisa, vê que tem os espaços adicionais, onde foi removidas as palavras que não são interessantes. Eu também vou remover esse verbo aí, ó, porque eu já vi que ele aparece bastante. Então é só você concatenar, né, esse vetor aí de texto, né, com uma posição adicional, com a palavra adicional que você quer remover.
E aí ele removeu aqui os S, né? Que na linguagem falada, né, geralmente se repete bastante e não é tão interessante na análise. Então, beleza. Removemos aí os principais tratamentos, só tem outros tratamentos que você pode fazer, eu vou deixar dessa forma aí mesmo. Agora vamos criar os tokens ali. E aí ele criou aqui os tokens, né? Então agora tem 11 mil e poucas linhas, né? Antes tinha, acho que bem mais. Então beleza, agora já temos tudo pronto aí para criar cria os tokens. Para criar a nuvem de palavras, né? Então vou salvar nesse objeto token. E agora vamos criar essa nuvem de palavras. Criar gráfico em forma de nuvem de palavra. E aí vai ter um pacote bem interessante aqui no CRAN que chama, tem vários, tá, para criar nuvem de palavra. Ó. Tem esse daqui, o GG Word Cloud, que é o que eu vou utilizar. Tem esse aí que eu nunca vi. Tem esse aí também que eu não conheço. E tem esses dois aí, Word Cloud e Word Cloud 2, que são os mais tradicionais, tá? Só que eles não funcionam com o ggplot2, né? Eu prefiro trabalhar com o ggplot2, então vou utilizar esse GG Word Cloud. Ele é bem interessante, tá? Mas não é, vamos dizer assim, perfeito, né? Então tem alguns, não defeitos, né? Mas acho que é lentidão, né? Pelo menos nos meus testes, né? Que não me agradou muito, mas como funciona com o ggplot2 eu vou utilizar ele. E aí você fica à vontade para utilizar outro se preferir, né? Então tá aí instalado o pacote, carregado. Vamos criar o gráfico. Então token, chama a camada inicial do ggplot2, ggplot, especifica os eixos, ggplot2 AES, e aí agora eu não lembro como que especifica os eixos para esse tipo de gráfico. Vamos olhar a documentação. Tem aqui a documentação, ó. Tem vários exemplos, ó. Então tu coloca no label o termo e no size a frequência do termo, que eu acho que a gente não fez aqui ainda. Então tem que contar quantas palavras tem, né? Frequência das palavras, que eu estava esquecendo. Então ó, vamos contar aqui quantas palavras, a frequência de cada palavra, né? Então vamos ter que agrupar por entrevistado e contar por entrevista, né, por entrevistado, quantas vezes, por exemplo, Bolsonaro mencionou a palavra ministros, certo? Então count, ministro não, é palavra. Então vamos ver se funcionou. Aí tá aí, ó. Aí tem aqui, ó, um subscrito, né, um sobrescrito, na verdade, que valeria a pena remover, né? Então vamos fazer rapidamente aqui. Aí. Vai ter vários, né, outras pequenas correções, né, tratamentos que é interessante você fazer, né, antes de ir para análise final, né, mas aqui vamos manter simples. Então tá aí, ó, palavra por entrevistado e a frequência dela. Então no label eu passo a palavra e no size, né, no size eu passo a frequência. Size é o N. E aí vai ter a função, né, do GG Word Cloud, que essa função é uma das duas, tá? As duas vai ter uma pequena diferença ali. Ela vai criar a nuvem de palavra.
Só que, como eu falei, o algoritmo desse pacote é bem lento, tá? Porque, salvo engano, tá? Ele é inteiramente escrito em R, né? Então não é utilizado o C++, que costuma ser mais rápido. Por isso eu acho que a criação do gráfico aqui fica lenta. Então o que eu vou fazer é pegar somente uma amostra de palavras para não demorar muito aqui. Então vou ordenar os dados por ordem descendente. Então tá aí, ó. O Ciro é... O Ciro, aparentemente a palavra mais mencionada é Brasil, 54 vezes. Então ordenei os dados. E agora vou... Deixa eu ver se... Vamos ver se vai funcionar. Vou cortar as primeiras 200 palavras, ó. Então tem que ter 800 linhas mesmo, porque são 4 candidatos, né? Então 200 palavras vezes 4 vai dar 800. Então tá aí, ó, o resultado. Para cada um dos candidatos, 200 termos mais frequentes. E aí com esses termos que eu vou utilizar ali para criar o gráfico. Então eu vou executar tudo agora. Ele vai me gerar o gráfico. E aí pode demorar um pouco, tá? Um algoritmo meio pesado. Mas daí é só aguardar que ele vai criar uma nuvem de palavras aqui. Semelhante ao que está aqui, né? Que os exemplos do pacote, né? Eles usam bem menos palavras, né? Por isso que provavelmente é mais rápido se você rodar esse exemplinho aqui. Aí ele dá a mensagem, de que algumas palavras não se encaixaram, né? No gráfico. E aí se você aguardar um pouco aqui, ele vai gerar o gráfico. Tem algumas opçõezinhas aqui, né? Deixa eu ver aqui. Que eu fiz adicional, né, para gerar esse gráfico aqui. Só que é mera questão, né, de estilização, né, como o pessoal chama por aí, perfumaria, para deixar mais atrativo visualmente, né. Mas a base é essa daqui. Aí ele gerou aqui o gráfico, ó, e aí tem um problema que ele gerou tudo misturado, né, as palavras, né. Então vamos separar por entrevistado. Então face to wrap. E colocar ali um ggplot2 tm minimal. É um tema básico, né, para plotar o gráfico. Então o que ele vai fazer é pegar toda aquela nuvem de palavras, né, e separar 4 quadrantes, um para cada entrevistado. E aí dá para ver mais facilmente a separação, né, dos termos mais frequentes por cada candidato. Aí ele aqui deu as mensagens, deu mensagem de erro. Método def classe null. Deixa eu ver aqui. Festes. Vamos ver onde é que está o erro aqui. Vou limpar isso daqui. Vou rodar novamente. O algoritmo ele também consome bastante memória. Vamos ver se deu erro novamente. Aí acho que deu só um warning. E algumas palavras ficaram para fora. Tem uma opção aqui de... deixa eu pegar aqui a documentação.
de remover essas palavras automaticamente, ó, nesse argumento aqui, rm outside. Por padrão ele não remove, e aí dá aquele warning ali. Aí tu coloca como true, ele vai remover para ti, ó. E aí tá aqui o resultado. E aí dá pra ver, ó, por exemplo, no caso ali do Ciro, que a gente tinha mencionado, né? A palavra mais frequente foi Brasil mesmo. E aqui as dos demais candidatos. Então vejam que é bem simples, né, gerar aí esse tipo de resultado. E a partir disso, né, só você personalizar mais o gráfico, né, para chegar em algo parecido com isso daqui. Agora vamos para a segunda análise, fazer essa questão aqui da análise de sentimentos. Então, vou criar aqui uma seção. Análise de sentimentos. E aí, a gente vai primeiro criar o token, né? Cria os tokens necessários, né, para a gente fazer essa análise aí. Então, nesse caso aqui, o que a gente precisa, né, é classificar as palavras mencionadas por cada um dos 4 candidatos, né, em sentimento positivo e negativo. E uma vez que você tem essa classificação, usando ou modelos ou um léxico, um dicionário de sentimentos, né, você contabiliza, né, a frequência do sentimento das palavras, que é o que está plotado aqui no gráfico. Por modelos é obviamente um pouco mais difícil, mais complicado, né? E por dicionário, né, por léxico, é um pouco mais simples. É a alternativa que a gente vai fazer aqui neste momento, certo? E obviamente, né, tem outras técnicas também, tem análise de modelagem de tópicos e por assim em diante. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é de um pacote adicional, library, que é o lexicon PT, que é o dicionário de palavras, né, de classificação de palavras da língua portuguesa. Aí está instalado e ele vai ter aqui alguns dicionários. Eu vou utilizar esse daqui. A gente vai concatenar essa informação com os tokens que a gente vai criar aqui. Então, vou aproveitar esse código aqui. Vamos só dar uma olhada aqui no dicionário antes. Então, ele vem aqui com o termo, ó, tem até hashtag. São 32 mil termos. Deixa eu só conferir aqui se tem acentuação, para saber se a gente remove a acentuação ou não, né? Aparentemente não tem acentuação as palavras desse dicionário. Vamos ver se tem aqui, por exemplo, C cedilha. Não tem C cedilha, então provavelmente não tem acentuação nas palavras também. Então a gente remove a acentuação antes de cruzar essa informação do dicionário, né, com os nossos dados. E aí com isso, né, com esse cruzamento, a gente faz a classificação dos termos. Então beleza. Vou filtrar candidato. Então somente as falas dos candidatos. Vou remover números, remover stop words, remover pontuações, né, acentuações. E aí, vou criar aqui os tokens, né, que nem a gente acabou de fazer. E aí, beleza, tem aqui os tokens. Agora eu cruzo essa informação usando um inner join com esse dicionário aí. Então, ó, passo no y e no by eu vou cruzar a palavra com
term, que é a palavra aqui, o nome da coluna das palavras desse dicionário. Então vamos ver aqui o resultado. Token. E aí está aqui, ó. Então tem aqui os nossos dados nessas 6 primeiras colunas e as 3 últimas aqui são as colunas lá do dicionário. E aí vai ter aqui essa coluna de type, a principal coluna aqui de interesse, que é a polarity, que é o sentimento, né? Então é um valor, se for 0, a palavra é neutra, se for 1, a palavra é positiva, se for menos 1, a palavra é negativa, certo? E aí perceba que só tem 2.000 e poucas observações, porque nem todas as palavras que tem nos nossos dados ali das entrevistas, né, vai ter no dicionário. E nem todas as palavras que tem no dicionário, né, vai ter nos nossos dados. Então, por isso que eu utilizei aqui o inner join para pegar tudo que tem em comum em ambas as tabelas. E agora a gente vai fazer a contagem, né, dessa classificação das palavras. Então, posso usar aqui o dplyr count. Eu vou criar aqui uma coluna, ó, chamada sentimento. Vou criar aqui if else. Antes disso eu vou remover sentimento neutro. Então, polarity diferente de 0. Agora tem 1.000 e poucas observações, ó, só com sentimento positivo e negativo. E agora vou criar aqui o sentimento. Então, sentimento. Então, se polarity for menor do que 0, vou dizer que é negativo. Sentimento negativo. Se for maior, é positivo. E aí está aí a classificação. Aí só tem um problema que eu resumi, né, tudo, né? Então tem que fazer aqui um group by antes entrevistado. E aí tá aí, ó. Sentimento por entrevistado, né? Se é negativo, positivo, né? E a contagem, né? Aqui eu acho que eu fiz diferente, né, do que eu fiz previamente. Se não me engano, eu considerei aqui somente esses dois tópicos, a economia e política. Aí tu pode fazer dessa forma porque são os únicos dois tópicos, né, que com todos os candidatos, né, com os 4 candidatos aqui, foram discutidos, né, esses dois tópicos, né. E aí de um candidato para o outro teve outros tópicos, né, que com um foi discutido, com o outro não. Então é interessante para poder comparar o sentimento, né, discutir somente os tópicos que foram discutidos com todos, né. Então tinha me esquecido desse detalhe. Vamos aplicar aqui um outro filtro, ó. Nessa coluna aqui, tópico. Então, tópico em economia política. Vamos ver aqui se vai filtrar. Economia e política. Então, beleza. Executando tudo. Vamos ver o resultado, ó. E aí tá aqui. Deixa eu ver se tá... tem alguma coisinha ou outra que eu devo ter feito diferente. Que aqui, né, a contagem de palavras está numa escala menor, né, de 0 a cerca de 20 por aí. Mas deve ser algum detalhe, né, que você deve considerar. No material de aula aqui, né, que os alunos da análise macro têm acesso, né, vocês vão ter
os detalhes, né, de código que eu fiz previamente aquele gráfico. Vou manter dessa forma aqui, por brevidade, e agora vamos fazer o gráfico. Criar gráfico de coluna. Token ggplot2, então ggplot, primeira camada, especificar os eixos, então eu vou colocar os candidatos no eixo X, no eixo Y vai ser a contagem, e eu vou preencher as cores das colunas com sentimento. E aí eu vou criar um gráfico de coluna. ggplot2 e onCall. E aí tá aí o sentimento. E aí, como eu disse, né, como eu comentei, tem algum detalhezinho aí que eu tô esquecendo do que eu fiz antes. Mas a técnica, né, é basicamente essa. Certo? Você classifica as palavras com o dicionário lá, depois faz a contagem. E o resultado aqui acho que agora eu lembrei que tem que fazer de diferente aqui. Ao invés de você agrupar somente por entrevistado, ó, você agrupa por entrevistado e por tópico. Então era isso. Tópico. E aí, aqui você faz um ggplot2, faceTrap, tópico. E aí tu coloca duas colunas ali. Near, na verdade, igual a 2. E aí tá aqui, ó. Então, agora sim tá coerente com a análise que a gente fez previamente. Na verdade não, porque a escala aqui tá diferente. Não sei se os dados mudaram da tabela, tá? Mas o resultado tá mais coerente com a análise de antes, certo? Então, aqui do Ciro Gomes, por exemplo, ó, aí é interessante tu colocar aqui um position, acho que dodge, position, dodge, aí. Aqui, por exemplo, do Ciro Gomes, ó, comparando com o gráfico que eu fiz previamente, o sentimento está mais negativo do que positivo. Aqui tá diferente. Deixa eu abrir rapidamente aqui o script que eu fiz previamente, só para tirar essa dúvida. Então, análise de sentimento. A gente removeu ali filtrou as palavras, pegou ali os tópicos em comum entre os candidatos, juntamos, né, os dados com o léxico, tiramos ali a polaridade neutra, né, e calculamos a contagem das palavras. Aparentemente não tem nenhuma diferença aqui, a não ser que os dados ali mudaram, né? Deixa eu ver aqui. A gente fez por palavras também. Talvez os dados mudaram, né? Desde que eu fiz aquele gráfico ali. Pro momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Então pode ter sido isso, certo? Mas a técnica aí tá apresentada para quem quiser utilizar, certo? Bom, espero que tenha ficado tudo claro. Os códigos de replicação, né, para quem precisar, estão disponíveis aí para os membros do Clube AM da Análise Macro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.